Vamos procurando neste momento nos relaxar, ficando o mais tranquilo possível, para que possamos ficar receptivos a receber aquilo que nós viemos procurar e sairmos deste templo bendito muito melhores do que quando chegamos. E com esse amor, com esse carinho, nós vamos primeiramente saudar o nosso querido irmão de caminhada, o nosso anjo de guarda, aquele que protege, aquele que nos intui, que nos encaminha para lugares, para decisões mais acertadas em nossas vidas. Vamos pedindo a Ele, a esse amigo querido, que esteja conosco nesta prece, nos elevando a Deus. E assim, nós vamos alçando um voo mais alto, e nós vamos agora nos envolvendo, nós vamos nos deleitando no colo de Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima, que nos protege, que nos intui, com seu carinho de mãe, com seu amor incondicional que tem por nós. Vamos pedindo a ela que nos leve por um caminho aonde nós possamos encontrar o seu Filho amado, Jesus de Nazaré. E nós vamos percorrendo um caminho bastante agradável, com um ar bastante puro, que nós vamos aspirando e nós vamos sentindo essa sensação agradável de frescor em nossa alma e em nosso físico. E mais adiante, nós vemos ali, sentado perto de um riacho com uma água cristalina, o Rabi da Galileia. E nós vamos chegando ali e vamos dizendo: Mestre, nós estamos aqui, estamos para te servir e não ser servido. Agradecemos por esta carta maravilhosa do teu Evangelho, que nos faz sempre exercitar a lei do amor, do arrependimento e do perdão. Por favor, Mestre, nos encaminhe agora, nos apresente diante do Pai maior, deste Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. E a Ele, humildemente ajoelhados em espíritos, nós vamos agradecendo por esta oportunidade bendita de estarmos exaltando o seu nome, agradecendo por esta oportunidade desta encarnação, para que a gente possa se melhorar como um ser humano e em um dia alcançar o seu reino. E assim, nós agradecemos, Pai querido, com a oração que o teu Filho nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livra de todo mal, principalmente de praticá-los. Pois o teu poder é o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Boa noite, meus queridos. Que a paz e a luz do nosso querido e amado Jesus estejam mais uma vez aqui conosco, nos protegendo, nos intuindo, sempre retirando os nossos medos, as nossas incertezas, tudo aquilo que nos aflige em nossa vida diária e nos traga aquela libertação e a paz que nós tanto necessitamos. O meu nome é Rogério, eu sou voluntário do Centro Espírita Redentor e também do Centro Espírita Estrela da Manhã da Aliança Espírita Evangélica de Santo André. E é com imensa satisfação e carinho que estou aqui para compartilhar com vocês um tema que eu preparei, que é preposto pela casa também, que fala da parábola da figueira estéril.
Então nós vamos à parábola, que é assim que é discorrida. Pela manhã, como saíram de Betânia, Jesus teve fome e, tendo visto ao longe uma figueira, e foi ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou até ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Ela estava infrutífera naquele momento. E Jesus disse: nunca jamais coma alguém desse fruto de ti para sempre. Outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca e até sem raízes. Olha só. Então, lembrando Pedro, que estava com ele ali, disse para Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste? E respondeu Jesus: tem fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo aquele que disser a este monte: levanta-te e lança-te ao mar, sem hesitar no seu coração, tendo fé, isto será feito. Tudo o que pedirdes de vossos corações, haveis de receber. Essa passagem, meus queridos, está em Marcos 11, 12, 14, 20 e 23. Para que a gente possa fazer uma introspecção das reflexões dessa parábola. Meus queridos, é difícil de aceitar que Jesus iria fazer uma figueira secar, ou ficar sem frutos, não sendo época de ela dar esses frutos. Todavia, a gente sabe que Jesus não deixou nada escrito em seus ensinos, e eles foram escritos mais tarde, conforme a memória dos apóstolos João e Mateus, que transferiram esses ensinamentos para quem? Para Marcos e Lucas, que são apóstolos pós-Cristo. Percebe? Transitou a informação para outro. Mas se a gente procurar entender, a gente vai trazer para o aspecto intelectual e moral, do conhecimento e da moral, não perdendo de vista o que? Aquilo que Jesus veio trazer para nós, através da boa nova das bem-aventuranças no Sermão do Monte. Então a gente extrai também para poder ter esse entendimento melhor. O único capaz de transformar da boa nova, nós como espírito imortal que a gente é. Porque nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então nós fomos criados simples e ignorantes, destinados a quê? A ser perfeito e a ser feliz. Jesus, devido à sua grande envergadura espiritual, meus queridos, mais evoluído, ele viveu aqui no planeta. Poderia talvez, no seu magnetismo humano e espiritual, na sabedoria como um espírito puro, transportar algo de material pela decomposição ou pela composição de seus elementos. Olha aí, agregando ou desagregando matéria, podendo até secar uma figueira. Dentro dessa psicologia moderna que nós vemos hoje, dentro da ciência, das teorias edificantes e que são muitas vezes substanciais, mostra o poder do magnetismo que tem de se utilizar com os fluidos do universo para destruir, para conservar e para vivificar. Olha que coisa! Só que em contrapartida, esse aspecto científico
intelectual a gente vai deixar de lado e vai trazer para o aspecto moral, conforme Kardec nos coloca. Kardec viu na figueira seca o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem. Olha só, que são superficiais, sem nada de bem a produz. Olha só, oradores, palestrantes, aqueles que são oradores também de outras denominações, percebe? Que fala bonito, mas não ensinam nada de proveitoso, meus queridos, pois as palavras são vazias de conteúdo para quem ouve. Por isso que Jesus fala: ouça aquele que tem ouvidos de ouvir. Pessoas que poderiam ser úteis, mas não o são, de todas as utopias, de todos os credos, de todos os sistemas vazios que a gente vê na atual sociedade, de todas as doutrinas que não têm base sólida. Portanto, se a figueira não estava dando fruto naquele momento, Jesus queria dar uma lição aos seus discípulos. De que forma? Não só ensinar a fé em Deus, olha só, ensinar uma outra coisa, de fazer os homens e as instituições religiosas ver que não realçam a necessidade indispensável da prática das boas obras. Olha que coisa! Muitas vezes, só para a gente poder fazer essa introspecção, a gente vê uma árvore, reconhecemos nessa árvore uma figueira, onde esta figueira é bem entroncada, bem enfolhada e bem adubada, percebe? Mas quando a gente vai procurar frutos, muitas vezes a gente não encontra. E isto ocorre, infelizmente, sem colocar em xeque nenhuma religião, a gente vê que ocorre em outras religiões. Muitas vezes a gente procura numa religião que nos enaltece, que nos eleva, o quê? Verdade que nos iluminem, consolações que nos fortifiquem. Olha aí, ensinos que nos instruam. Olha aí, fatos que demonstrem. Então, meus queridos, nada disso muitas vezes a gente acha. Na grande quantidade de adubo que essas denominações lançam ao redor desta mesma árvore. Olha aí, são árvores frondosas, lindas, mas sem nenhum fruto. Por isso que na parábola Jesus a condena, vamos se dizer assim, a esterilidade, ela ser estéril. Pois elas que ficaram secas iriam ficar até as suas raízes. Em outras palavras, todas as doutrinas, todas as denominações, meus queridos, que não produzir nenhum bem, não fizer nada de produtivo para a humanidade, será reduzido a pó, a nada. Pode ter certeza disso. Porque fracassaram em tornar homens melhores. Todos os homens, às vezes voluntariamente, inúteis, que não utilizaram os seus recursos naquilo que eram dotados, também serão tratados como uma figueira seca, infelizmente.
E aí vem a doutrina espírita, o advento do Consolador prometido, nos recomendando o quê? 2 mandamentos. O primeiro é amai-vos. O segundo é instruir-vos. Aliado a uma essência maior, que fora da caridade não há salvação, meus queridos. E que se reconhece o verdadeiro cristão é pelas suas obras. Isso é a doutrina espírita que coloca. E o que falta na maioria das vezes, se a gente for ver, dentro de todas as instituições, a fé verdadeira, a fé viva que fecunda o nosso coração. Percebe? Aquilo que brota do nosso coração, a fibra do nosso coração, que é o sentimento. Se a gente não tiver o sentimento, a gente não dá o primeiro passo. Podemos dizer que a fé sem obras é totalmente morta, igual expressa o apóstolo Tiago. Não sei se vocês já ouviram essa passagem. Lá na pergunta 642, para reiterar isso, do Livro dos Espíritos, é perguntado: bastará para o homem não fazer o mal para ser agradável aos olhos de Deus e assegurar uma posição futura? Olha só, olha o que eles respondem: é preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Olha só. E aí, para interiorizar ainda mais a fundo essa parábola, eu peguei o livro do Rodolfo Calegares. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Ele foi um grande editor, escritor, reformulador na doutrina espírita. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele morreu em 1975. Ele batalhou efetivamente na união de todas as sociedades espíritas do Brasil. E olha o que ele disserta e interpreta sobre esta parábola. A situação da humanidade terrena é advertida sobre a sorte que nos aguarda. Olha só, caso não tenhamos melhores rumos, melhores direções, a fazenda de Deus, que é todo o plantio, vem esperando pacientemente que a nossa infeliz humanidade, simbolizada pela figueira, produza bons frutos. Olha só. Ou seja, alcance a maturidade espiritual, implantando a plataforma de Deus aqui na terra, que é o amor, a justiça e a fraternidade entre todos. Lamentavelmente, a humanidade não tem levado a sério tal alerta, meus queridos, e continua presa a ilusões, a fantasias e a paixões, persistindo apenas viver para si, dentro da sua própria casinha, na satisfação dos gozos terrenos, nos apegos materiais. Olha, nada realizam no campo do altruísmo, que é o contrário de egoísmo. Mas como derradeira, aí ele vai complementar, ajuda no sentido de salvar a humanidade,
da esterilidade. Olha aí, naquilo que foi abandonado há séculos e há séculos, porque nós ficamos 15 séculos nas trevas da religiosidade e da ciência. Percebe? Todo o entrave causado, infelizmente, pela própria igreja. E Jesus envia o Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos, que o próprio Jesus colocou, que é bíblico também, que ele enviaria o Paracleto prometido, e que ele estaria sempre conosco. E nós entendemos que o Consolador prometido é a doutrina espírita, a doutrina dos Espíritos. Não é de Kardec, é dos Espíritos. É uma grande diferença. Resgatando o cristianismo primitivo no cristianismo redivivo, restaurado, que foi esquecido através dos tempos. Deixa muito bem claro isso. E isso foi testemunho das próprias almas que vieram dar essa prova, os Espíritos. Que a felicidade por vindoura é reservada aos bons, os que procuram ser úteis, aos que têm misericórdia, aos justos, aos humildes, aos pacíficos, aos pacificadores, os limpos de coração. Olha aí, aos que consagram o bem-estar da coletividade, meus queridos. Estes serão os eleitos que herdarão a terra. Vocês podem ter certeza disso. É uma verdade, e essa verdade é dos Espíritos. E uma coisa importante a gente também dizer sobre esta questão, que se por outro lado, os que se manterem infrutíferos, né? Porque a figueira tem que dar fruto, os vingativos, os avarentos, os depravados, os orgulhosos, os opressores, os déspotas, os fazedores de guerra, que a gente está vendo na atual conjuntura da vida agora, no planeta, os seus interesses vis, as especulações levando massas populares ao desespero, à aflição, que a gente está vendo que também o que está acontecendo em relação à política também. Todos quantos se mostrem recalcitrantes, ele coloca, insensíveis ou indiferentes a esse despertamento espiritual, infelizmente serão transferidos para outros lugares, a nível inferior, para que não ocupem o lugar mais aqui na terra. É uma coisa muito séria isso, viu? Serão banidos para o mundo primitivo, onde terão que recomeçar arduamente, terão que começar em condições difíceis, dolorosas, para desenvolverem a sua moral. Estarão mortos, definitivamente. Não vão viver em planetas igual à Terra ou melhores do que a Terra. Vai ser muito inferior à Terra, a qual tornarão indignos deste terceiro milênio. Terceiro milênio é porque nós temos 1000 anos, de 2 a 3.000, que o próprio Chico fala que essa transição é dentro desses 1000 anos, despertando a consciência de fazer compreender que os nossos deveres para com Deus, para conosco e também para com o nosso próximo. Então é muito importante. E só para que a gente possa reiterar também isso, tá, pessoal? O milênio aqui na Terra,
que irá ser transformado em um mundo de regeneração, que eu acho que vocês já ouviram, terá melhores condições físicas e morais, aonde esse ciclo do planeta desaparecerão o quê? Aquela supremacia de povo para povo e outros privilégios. Percebe? Os desníveis sociais não existirão nessa terra renovada. Para isso é que a gente tem que acreditar na vida futura. A nova terra, ela vai propiciar para os futuros habitantes uma existência mais tranquila, mais feliz, meus queridos. Pode ter certeza. Os homens viverão em paz, em comunhão, vinculados no amor, dando uma contribuição do seu melhor esforço para esta civilização. Quais serão as atividades deste próximo milênio? Já me perguntaram, né? Segundo o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Labor, estudo, culto, repouso, distração sem competição, aperfeiçoamento, equilíbrio físico, mental, emocional e intuitivo. Olha, governo socialista cristão, não é esse socialismo apregoado do século passado, do século XIX, e sim um socialista cristão. Uma só raça, um só rebanho, um só pastor, Jesus. Portanto, meus queridos, a religião do Cristo não é a religião das folhas que não dão frutos. Olha aí. E sim a desses frutos suculentos. A religião do Cristo é a caridade, o do Espírito, a verdade. Aquele que tiver a fé, aquele que souber exercitar a sua fé e pedir nas suas orações, sem dúvida receberá, se limitando aos pedidos que for de utilidade espiritual, não mais material. Os tempos são chegados. O Senhor, com certeza, virá em breve buscar os frutos esperados. Que Deus nos proteja e nos abençoe. E vamos assim, nesse momento, ficando mais tranquilo, lá dentro do nosso universo íntimo, vamos externando agora os melhores dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, irmanados em espírito, a qual nós somos. Agradecendo ao Pai de tudo, ao Pai de todos, pelo dom da vida, por ter enviado Jesus para trazer esses ensinamentos que sempre nos faz exercitar as reflexões para que nós tornemos melhores como seres humanos. E assim, sermos instrumentos de vibrações, de amor e de luz à fraternidade universal. Para todas as comunidades carentes que nós vibremos e oremos. Oremos também com o nosso coração aberto e cheio de amor para todos aqueles povos, aquelas pessoas que não se encontram mais em sua pátria, sendo lançada em outros lugares, sem fé, sem esperança e sem razão.
Que Jesus, neste momento, possa derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé neste futuro que virá, que nós temos a certeza em nosso espírito. Vamos vibrar e orar, meus queridos irmãos de caminhada, para todas as casas que propagam o Evangelho do Cristo, independente de religião. Vibrando e orando por aqueles que sofrem dos males físicos e da alma. Com muito amor, com muito carinho, nós vamos vibrando para os nossos idosos, para as nossas crianças órfãos, para aqueles pedintes que estão nas ruas, vítimas da fome, da miséria, do descaso, da incompreensão, do vício. Que os benfeitores espirituais neste momento possam acalentar os seus corações e as suas mentes para o amanhã. Vamos vibrar e orar, meus queridos irmãos, por aquele pai de família que não tem o que colocar na sua mesa para os seus filhos que estão desempregados. Vibrando e orando com esse amor aflorado em nós, para o nosso Brasil, que aqui com certeza, nesse futuro promissor que nos espera, será a pátria do Evangelho e a luz do mundo, e que nós possamos ser essa luz do mundo, essa tocha a levar a outras criaturas acesa, mas não só em palavras, mas também na exemplificação a qual deixou Jesus. Vamos vibrar e orar, meus queridos irmãos, para os nossos entes queridos, para os nossos amigos, para aquele que a gente acha que é um adversário. Vamos praticar a regra de ouro, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Esta é a lei que resume de todos os profetas. Que assim seja. Graças a Deus e graça a Jesus.